Há um momento na vida de um homem em que o silêncio se torna mais alto do que qualquer ruído externo. É quando ele para de buscar respostas fora e começa a escutar o que sempre esteve dentro. Mas o curioso é que quando esse momento chega, ele não traz paz, traz caos. Porque se entender não é descobrir quem você é encarar tudo o que você fingiu ser até agora. As pessoas acham que autoconhecimento é luz, mas não é fogo. Ele queima as ilusões, os disfarces, as desculpas que você construiu para suportar o mundo. E quando esse fogo começa a consumir, o homem percebe algo terrível. Ele passou metade da vida tentando agradar um espelho que nem era dele. Nada é mais perigoso do que um homem que finalmente se entende, porque esse homem não pode mais ser manipulado. Ele não é movido por culpa, por medo, por aprovação. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente sabe, e o que ele sabe, ninguém pode tirar. Mas esse despertar tem um preço. Para chegar nesse ponto, ele precisa atravessar o próprio inferno. Não o inferno dos outros, o seu. Aquele lugar onde moram as suas culpas, os seus desejos reprimidos, as suas verdades que você evitou olhar. E o mais assustador é que quando ele chega lá, ele não encontra monstros. Encontra o próprio reflexo. É ali que ele percebe. A maior prisão não tinha trancas. Era feita de histórias. Histórias que ele contou para si mesmo para continuar respirando. Eu sou assim, eu não mereço, eu não consigo, não é o momento certo. Frases pequenas, mas que carregam correntes invisíveis. E quando ele começa a questionar essas correntes, o mundo inteiro parece se mover contra ele. Porque o sistema precisa que ele continue dormindo. Mas é tarde demais. Ele já abriu os olhos. E uma vez que o homem se entende, ele se torna uma ameaça. Não porque ele quer dominar o mundo, mas porque ele não pode mais ser dominado. Esse é o início do verdadeiro perigo. Não para ele, mas para tudo o que vive da ignorância humana. O homem desperto começa a perceber algo que ninguém lhe contou. A verdade não está fora, nunca esteve. Ela está escondida nos espaços que ele sempre ignorou, nas perguntas que ele nunca ousou fazer. Ele olha para o mundo e vê o mesmo que sempre esteve ali. Mas agora tudo mudou. As cores parecem mais nítidas, as vozes mais vazias. Ele percebe que a maioria das pessoas caminha como se tivesse memória, mas não tem consciência. E é aí que o medo surge. Não o medo de morrer nem de perder, mas o medo de enxergar demais. Porque enxergar demais dói. Cada mentira que o mundo vende, cada convenção que ele seguiu, cada hábito que ele acreditou ser seu, tudo se torna visível de uma só vez. Ele começa a sentir a solidão que sempre esteve ao seu lado, mas nunca havia notado. Não é a solidão do abandono, é a solidão do consciente. E, paradoxalmente, essa consciência desperta traz poder. O homem que se entende descobre que não depende mais de nada externo. Não precisa da aprovação, do reconhecimento, da validação. E isso assusta o mundo. Ele aprende que autoconhecimento não é apenas observar os próprios erros. É enxergar as próprias armadilhas, entender como se enganou por tanto tempo e, ao mesmo tempo, perceber a liberdade que estava oculta ali, atrás da ilusão. A liberdade do homem que se entende não é alegre. Ela é silenciosa. Ela é calma. Mas é mortal para tudo que vive da ignorância. Ele percebe que nunca mais poderá se encaixar totalmente em qualquer lugar. Os relacionamentos, as normas sociais, os julgamentos, todos parecem leves demais, falsos demais, superficiais demais. E então ele começa a se mover sozinho. Não por orgulho, não por rebeldia, mas por necessidade. Porque a verdade exige espaço e a alma desperta não se dobra. E enquanto caminha, ele começa a perceber padrões que ninguém mais vê.
como a sociedade se sustenta em medo e distração, como as pessoas se conformam com pequenas mentiras e como o homem que se entende já não precisa mais delas. E é aí que o poder silencioso nasce. Não um poder de gritos ou de domínio, mas o poder da autonomia completa. Porque quem se entende verdadeiramente não reage. Ele observa, ele decide, ele age apenas quando entende. E é nesse equilíbrio entre observação e ação que ele se torna perigoso. O homem desperto ainda sente medo, mas não do mundo. Do contrário, do que ele mesmo pode se tornar. Porque olhar para si com clareza é libertador, mas também aterrorizante. E assim, ele continua caminhando, aprendendo a separar o que é real do que é conveniente, o que é verdadeiro do que é confortável, o que é ele do que lhe foi imposto. O despertar não é um ponto final, é uma estrada sem mapas. Uma estrada solitária, mas firme. O homem que finalmente se entendeu já não olha mais para as mesmas coisas. O mundo que parecia familiar agora parece uma peça de teatro onde ele conhece todos os truques. As pessoas continuam sorrindo, conversando, vivendo, mas ele sabe que grande parte disso é encenação. Isso dói. Não pela frieza alheia, mas pela clareza de perceber que poucos realmente se enxergam. A maioria vive no piloto automático, guiada por medo, hábitos e a necessidade de aprovação. Enquanto isso, ele sabe que não pode mais se permitir seguir qualquer roteiro que não seja seu. E com essa consciência vem o isolamento. Não é o isolamento físico, mas o peso de saber demais. Ele percebe que amizades, relações, até família, às vezes são construídas sobre ilusões. E quando alguém encara a verdade como ele, o olhar se torna desconfortável ou assustador. Mas há também um outro lado. O homem desperto descobre um tipo de liberdade que poucos conhecem. Liberdade de julgamento. Liberdade de opinião alheia. Liberdade de ser imperfeito sem se esconder. E é nesse equilíbrio delicado entre solidão e liberdade que ele encontra o verdadeiro poder. Não é um poder visível, não é de controle, de riqueza, de força física. É o poder silencioso da autonomia absoluta. O homem que se entende não reage impulsivamente. Ele observa, entende e age apenas quando necessário. E ainda que quieto, cada ação sua carrega significado. Porque ele não mais age por costume, convenção ou medo. Ele age por consciência. E aí ele percebe outra verdade que poucos ousam encarar. O mundo teme o homem que se entende. Não porque ele seja violento, arrogante ou cruel, mas porque ele não pode mais ser manipulado. E tudo que depende da ignorância, da distração e do medo, sente sua presença como ameaça. E então surge a pergunta inevitável. Se o despertar traz clareza e poder, qual é o preço de permanecer desperto? Ele descobre que se conhecer profundamente significa carregar a responsabilidade de viver essa verdade todos os dias. Significa enfrentar a solidão, lidar com a frustração de quem não acordou ainda e aceitar que nem todos estão prontos para a luz que agora brilha dentro dele. Mas no fundo ele sabe. Ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo que solitário, é infinitamente mais valioso do que pertencer ao conforto ilusório do mundo. O homem que se entende finalmente caminha pelo mundo que sempre pareceu familiar. Mas nada é como antes. As ruas, os rostos, as vozes, tudo parece conhecido e ao mesmo tempo irreconhecível. Ele percebe que o mundo continua com sua rotina, cego para si mesmo, preso em hábitos, medos e mentiras que ele já não compartilha. E é exatamente aí que reside o seu poder silencioso. Porque ele não grita, não impõe, não tenta mudar ninguém. Ele simplesmente é. E só isso já incomoda, perturba e inspira ao mesmo tempo. O homem que se entende sabe que a força verdadeira não está na força visível.
está na consciência completa, está na capacidade de permanecer sereno enquanto tudo ao redor perde a razão. Está em compreender que suas ações não precisam de aprovação e que cada decisão nasce da clareza absoluta. E é nesse silêncio que ele se torna perigoso, porque quem não pode ser manipulado, controlado ou enganado, esse homem não pode ser parado. Ele caminha, observa e entende os mecanismos do mundo. E ainda que permaneça invisível aos olhos da maioria, cada gesto seu tem peso. Cada palavra sua reverbera mais do que qualquer grito. O perigo dele não está no confronto. Está na consciência silenciosa que transforma cada decisão em ato pleno, cada escolha em liberdade. E quando o mundo finalmente percebe isso, já é tarde. Porque o homem que se entendeu não depende de aprovação. Ele não teme, ele não hesita. Ele apenas existe, e existir plenamente é a ameaça que poucos conseguem compreender. E assim termina a jornada, não com aplausos, não com reconhecimento, não com vitória externa, mas com um homem em paz consigo mesmo, não triunfante sobre o mundo, mas invulnerável a ele. Porque nada é tão perigoso quanto um homem que finalmente se entendeu.